Vamos lá, mais um vídeo. Por que a gente se auto-sabota? Esse foi um tema que surgiu em uma das sessões que aconteceram semana passada. Eu acho isso muito interessante quando a gente percebe que está se auto-sabotando. A gente quer alguma coisa e está trabalhando para que ela aconteça, só que em algum momento nesse trajeto, nesse percurso, a gente toma uma atitude ou se comporta de uma forma que com certeza vai de encontro, vai de forma contrária ao que a gente quer de fato. E aí a pergunta é por que isso acontece, sabe? Como eu tenho dito e como eu costumo ver, sempre tem um contexto, sempre tem uma história do porquê que as coisas são como são. Porque se a gente for parar para analisar a superfície, eu queria chegar lá, mas eu fui por outro lado. Essa superficialidade, de certa forma, ela tem uma justificativa no contexto, na história da pessoa. E particularmente, eu acredito que isso tem a ver com as nossas crenças, principalmente aquelas que são bem profundas dentro de nós, aquilo que a gente acredita e que nem sempre é consciente, de certa forma, disso. Essas crenças, elas são afirmações, elas são percepções que nós temos sobre nós mesmos. Isso foi formado principalmente pelas nossas relações, por aquilo que a gente conquistou ou deixou de conquistar, por aquilo que a gente quis conquistar e não conseguiu. Tudo isso vai formando o quanto a gente acredita que merece as coisas que tem. E eu não sei se tu já ouviu antes, mas isso é muito comum, que quando alguém conquista algo que acredita que não merece, foi por causa de sorte. Nunca é mérito da pessoa. A pessoa sempre traz a sorte, algo aleatório que fez com que acontecesse. É quase como se tirasse, de certa forma, todo o mérito, toda a responsabilidade das ações que a pessoa teve para conquistar aquilo. E isso é a crença de não merecer, é acreditar que não é capaz. Por quê? Porque se aconteceu, foi sorte, foi o acaso. E essa crença de merecer ou não merecer, como eu disse, que tem a ver com o contexto, ela é baseada, ela foi construída desde a infância. Uma família, por exemplo, famílias, eu sempre costumo falar disso, super exigentes, criam, desenvolvem seres humanos, pessoas que acreditam que não merecem. Por quê? Porque todo o esforço que a criança coloca para conquistar algo nunca é valorizado, nunca é reconhecido. É aquele 7 que devia ser 10. Ser a média nunca é o suficiente. Só a excelência que importa. E aí a pessoa se torna super crítica consigo mesmo. Desenvolve uma autocobrança super elevada, que se não for excelente, que se não for 10, não vale, não merece. E passa a acreditar que todas as relações, todo o mundo, de certa forma, é dessa forma, super exigente. E passa a ser até um lugar hostil, que o amor custa muito caro. E o que acontece? Uma das consequências, a pessoa se isola, a pessoa passa a viver em reclusão, ela abandona, ela desiste, passa a se enxergar como alguém incapaz, inválida, sem dignidade de receber amor. E isso, por sinal, é um dos primeiros pilares que eu desenvolvo, que eu trabalho na clínica. É o que a pessoa pode fazer que demonstre amor para si próprio. Um ato de carinho consigo mesmo, mostrar que a vida vale para ela, sem se importar com o que os outros vão pensar. Na ocasião em que isso se tornou pauta, vamos dizer, da sessão, eu trouxe o seguinte, e isso é bastante interessante. Qual pensamento tu vai alimentar? Porque eu acredito que é sobre isso também, sabe? Eu acho que isso faz parte. É diminuir o poder, diminuir a intensidade desse pensamento de falta, se afastando. E aí eu me pergunto, será que isso é maturidade, sabe? Entender que algumas coisas não vai se ter. E talvez até o esforço não vale a pena. Se precisar ser dessa forma. Eu sempre acredito em flexibilidade. E aí vem aquelas questões, Vem questões que eu costumo fazer. Será que todas as relações vão ser dessa forma? Será que o custo do amor sempre vai ser alto, exigente? E aqui que tá, eu acho que a principal questão, ou a principal, vamos dizer, via de tratamento, se quiser colocar em termos mais técnicos. Porque, como eu disse, a pessoa que vivenciou dessa forma, ela se isola. E parte da dificuldade, mas da cura, vamos colocar dessa forma, não gosto dessa palavra, mas enfim, vai ser se expor
às situações, para desafiar essa própria crença que ela desenvolveu sobre as relações. Lembra? Essa pessoa, esse indivíduo, acredita que as relações são super exigentes quanto ao amor. E toda vez que uma perspectiva nova ou uma relação nova acontece, é uma oportunidade de desafiar isso. Eu acho que a principal medida, de certa forma, é se aproximar dessa crença que merece rever todos aqueles comportamentos que já teve, que simbolizam o quão digno e merecedor a pessoa é. Se tu gostou do conteúdo e acreditar que eu posso te ajudar, agenda uma sessão.